寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual é o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem já puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo aí, né? A teoria de hoje é: e se o México tivesse ganhado a guerra contra os Estados Unidos em 1846? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo e eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões e um fato ou outro aí sobre o país ou a nação em específico. E esse vídeo aqui vai ser meio longo, então sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. Bem, eu acredito que todo mundo já saiba, mas basicamente toda a costa oeste e o Texas pertenciam ao México. E durante a guerra entre os Estados Unidos e o México de 1846 a 1848, os Estados Unidos acabou ganhando um tanto quanto fácil do México, então eles acabaram perdendo uma vasta quantidade de território. Consequentemente, um território que não foi explorado, e eles acabaram não só perdendo território, mas como perderam muito dinheiro e recurso natural nesses territórios. Mas ao mesmo tempo, os territórios que o México perdeu foi muito importante para os viria a ser muito importante para os Estados Unidos futuramente. Mas como por exemplo, né, o teste aí do projeto Manhattan, que foi testado no Novo México, nos estados do sul dos Estados Unidos, que na teoria aqui pertence ao México. Então, vamos lá. Bem, primeiro nós vamos precisar dar algumas alterações aqui. Vamos supor que, beleza, o México não está aguentando uma guerra contra os Estados Unidos, então eles acabam pedindo apoio ali aos outros países que falam espanhol, incluindo a própria Espanha. Mas como não pode chamar soldados regulares, então eles acabam chamando mercenários. E com isso, ok, o exército mexicano tem muito mais ajuda do que teve, tem muito mais recursos, mercenários, táticas e pessoas diferentes. Inclusive, eles até podem acabar chamando os nativos ali dos Estados Unidos, fazendo com que os índios acabem causando ali uma revolta interna e os soldados americanos acabem tendo outra prioridade: conter os índios e ao mesmo tempo conter os mexicanos. Lembrando que os Estados Unidos estava invadindo, não estava defendendo. Então, eu acredito que, vamos supor que, ok, né, juntando os mercenários de diversos países hispânicos, junto com os índios americanos, vamos supor que, ok, né, esse conflito vai indo, os índios vão indo de base, com certeza, só que os Estados Unidos vão dar preferência muito mais em segurar os territórios e segurar as terras indígenas do que tretar com o México e com os militares. Lógico que na vida real os Estados Unidos conseguiu chegar na capital do México de navio, então o México aí também estaria esperto ali, né, defendendo a sua área costeira. Então, já com o México preparado, né, vamos supor que a Espanha ali já esteja se preparando ali com os Estados Unidos, achando que os Estados Unidos iria querer roubar o México para eles e tirar dos espanhóis, né? Não que o México fosse uma colônia da Espanha naquela época, mas sim que naquele momento, né, os espanhóis poderiam pensar que iria tirar a influência deles, aí sim, o idioma e a religião. Então, acredito que os espanhóis poderiam acabar defendendo as águas do México, e os mexicanos, o pessoal da Guatemala, Nicarágua, El Salvador, enfim,
fossem defender as terras mexicanas junto com revoltas internas nativas ali dos índios norte-americanos. E lógico que os Estados Unidos poderia acabar contando também talvez com a Inglaterra, mas a Inglaterra também não faria muito, afinal os britânicos poderiam acabar pensando que os Estados Unidos queria superá-los de uma forma ou de outra, então eles mandam ali alguma coisinha só para dizer que fez algo. Então vamos supor que a guerra acabe em 1850, 1850 por aí. Beleza. O México acaba assegurando seus territórios e os Estados Unidos acabam assinando um tratado que ficaria quieto na dele. Porém, isso, por mais que os Estados Unidos fossem ficar quieto na deles, eles ainda iam ter que pagar uma indenização, coisas do gênero, e isso não ia ser viável economicamente falando. Já a questão dos territórios, iria se desenhar as fronteiras certinho. Algumas partes do Texas poderia ser reivindicado pelos Estados Unidos, já que os Estados Unidos de certa forma reivindicavam já o Texas como um todo, então algumas coisas aí podem ficar em abertos também, tá? E com isso, não seria algo pacífico, pois quem perdeu iria querer uma revanche de quem ganhou, e quem bate e quem apanha nunca esquece. Então eu acredito que poderia assim, ter um ou outro incidente aí de fronteira, mas não seria nada tão significativo. Já durante a Guerra Civil Americana, eu acredito que as coisas estariam de um modo diferente, afinal, muitas coisas poderiam ser alteradas, como por exemplo, o fato do pessoal do Sul basicamente não ter o Texas, que era uma grande propriedade e um grande lugar onde as pessoas ali trabalhavam nas fazendas de um modo geral, tá? Eu sei que eram escravizadas, mas quando eu digo isso é que eles tinham uma agricultura, mas enfim, um espaço ali bem interessante ali para as áreas rurais, atividades rurais de um modo geral. Então, isso os Estados Unidos iam perder. Os estados do Sul, os estados confederados, eles não iriam conseguir segurar muito tempo, uma vez que os escravos poderiam fugir para o Texas, os escravos poderiam fugir por mar, pelo México, e também, lógico que a vasta fronteira ali iria dificultar bastante que os confederados segurassem os escravos, e os Yankees, os soldados do norte dos Estados Unidos, poderia acabar negociando meio que com o México para poder entrar no Texas e fazer uma segunda frente ali através de território mexicano, o que talvez poderia acabar dificultando um pouco, mas eu não acho que o México iria negar em troca de dinheiro. E lógico que também muitos dos confederados poderiam acabar vazando para o Texas e ajudando os escravocratas locais. Por quê? Surpresa, o México também tinha escravos, meus nobres. Então, meio que poderia acabar tendo um tumulto generalizado entre até mesmo o México, tentar conter os confederados ali dos Estados Unidos. E o fato dos confederados dos Estados Unidos fugir para o México, através do Texas, seria também uma desculpa para os soldados do norte querer uma operação conjunta para tirar os confederados dali. Então, o México ia meio que estar sem saída e novamente o Texas aí acabaria sendo violado. E, falando de Texas, eu acredito que sim, o Texas poderia ser ocupado nas áreas reivindicadas pelos Estados Unidos, uma vez que eles poderiam falar, é o seguinte, cara, a gente está aqui, a gente está ocupando e tal, mas fica tranquilo porque a gente vai garantir que o pessoal ali não saia. Mas essa ocupação militar norte-americana meio que vai ser infinita ali, enquanto isso eles vão pegar alguns recursos naturais também. Então, chegamos a 1900, eu acredito que o Havaí também ia continuar fazendo parte dos Estados Unidos, não acho que isso iria ser alterado, afinal não foi toda a costa oeste que foi pega ali pelos mexicanos. A área ali perto do Canadá, se não estou enganado, Seattle, ainda pertencia aos americanos. Então, a partir daquele momento já dava para eles ir até o Havaí e do Alasca também, enfim.
Chegamos em 1900, eu acredito que a Revolução Zapatista acabaria se expandindo mais. Eu acredito que Porfirio Dias continuasse do modo que estava. Essa história aqui a gente não altera. Mas eu acredito que durante a Primeira Guerra Mundial as coisas ficariam feias, né? Porque através daquele false flag que a Inglaterra enviou ali, dizendo que a Alemanha queria convencer o México a atacar os Estados Unidos, lógico que isso deixaria os Estados Unidos em alerta, mas os Estados Unidos não teriam muitos recursos para se defender de um ataque de larga escala do México. Afinal, o México estava maior que os Estados Unidos em questão territorial e também talvez até mesmo numa questão econômica. Afinal, vamos supor que os mexicanos ali tenham descoberto o ouro lá na Califórnia e outros recursos naturais como o petróleo no Texas, não estou enganado. Então, com isso, as coisas iriam ficar meio tensas ali. Lógico que os Estados Unidos iria acabar declarando guerra à Alemanha, mas não só isso, como os Estados Unidos poderia conversar com outros países, como por exemplo o próprio Canadá e outros países da América do Sul, como o Brasil, que é o único que não fala espanhol, e a Guiana Francesa, para caso que o México ataque os Estados Unidos, para atacar o México também. Então seria um barril de pólvora aqui no continente americano como um todo. Mas ok, nós não vamos alterar a Primeira Guerra Mundial, vamos seguindo em frente. E já durante o tempo do Pancho Villa, né, que foi, aliás, né, durante a Primeira Guerra Mundial, para quem não sabe, Pancho Villa foi basicamente um lampião do México. Eu acredito que o Pancho Villa também acabaria dando muito mais trabalho para os americanos e para os mexicanos do que ele já deu naquele momento, pois naquele tempo o Pancho Villa, mesmo no México, ele conseguia entrar ali no Texas, né, e tentar causar ali alguns tumultos. Então, depois que os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial, eles deram autonomia para as autoridades mexicanas entrarem em solo americano para zerar o Pancho Villa. E eu acredito que devido à extensão territorial maior que o Pancho Villa iria ter para invadir os Estados Unidos e tentar fazer uma rebelião com os índios ali, eu acredito que os Estados Unidos não iriam mandar muitos soldados para a Alemanha, né, para a Europa, durante a Primeira Guerra Mundial, mas eu acredito que também os Estados Unidos poderia acabar fazendo uma operação conjunta para caçar o Pancho Villa, e assim que ambos zerassem o Pancho Villa, aí o México também poderia acabar mandando mais soldados ali para a Europa também. Então, né, o México teria um papel significativo também já na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, com o ataque em Pearl Harbor, né, o México talvez poderia acabar se sentindo ameaçado, uma vez que os japoneses também queriam atacar o estado da Califórnia. Então, o México também poderia acabar participando mais ativamente da Segunda Guerra Mundial, né? Os Estados Unidos também. Só que eu acho que os Estados Unidos ia dar mais preferência para a área leste, né? Vulgo atacar a Europa, do que atacar o Pacífico. Mas lógico que os Estados Unidos ia pedir uma ajuda do México para atacar o Pacífico, afinal, né, por mais que a marinha americana fosse boa, eles ainda não iriam ter tudo aquilo de costa, de fronteira, de costa marítima ali no oeste, para ter muito mais bases navais. Então eles teriam recursos limitados ali no oeste, já no leste seria mais tranquilo. E também uma coisa também é o projeto Manhattan, né, que os Estados Unidos testou no Novo México, que atualmente nessa teoria ainda pertence ao México. Então eu acho que os Estados Unidos poderia sim manter o projeto Manhattan ativo, ele poderia negociar com o México de mais ou menos alugar aquele lugar, então os Estados Unidos ia ter um enclave ali no México durante um determinado período. Vamos supor que talvez eles comprem, aluguem talvez ali por uns 20 anos, né? Basicamente igual Guantánamo em Cuba, então, né, pagando uma alta taxa, só que maior que Guantánamo, porque, né, Novo México muito maior que Cuba em si, não sei, né? Mas dá uma bela quantidade ali do território cubano, sim, se não estou enganado. Mas, enfim, então
as bombas de Hiroshima e Nagasaki iriam ser feitas normais, só que iria ter muito mais sigilo na operação e lógico que iria ter muito mais militar ali vigiando a fronteira e fazendo com que seja de fato ali uma operação secreta. E eu acredito, né, e aí beleza, nós não vamos alterar o final da Segunda Guerra Mundial, mas eu acredito que durante a Guerra Fria as coisas iriam ficar tensas ali na fronteira com os Estados Unidos e o México. Por quê? Não digo nem pelas pessoas querendo fugir dali, uma vez que o México seria muito maior e talvez teria muito mais dinheiro para investir nas coisas. Isso é se não fosse tão corrupto. Porém, diversos grupos como Zapatista e outros Zapatismo, outros grupos aí menos conhecidos, grupos nativos indígenas, guerrilhas indígenas, cartéis, enfim. Eu acredito que a partir desse momento as coisas iriam ficar muito mais tensas ali na fronteira com os Estados Unidos, pois seria uma extensão territorial maior que eles teriam de fronteira. Eles teriam muito mais facilidade em levar drogas e talvez até mesmo, por que não, causar ali nos Estados Unidos, os cartéis ali acabar causando. Então os Estados Unidos, lógico que ia fechar todas as fronteiras ali com o México, iria manter diversos soldados por lá e eu acredito que esse problema da Guerra Fria não iria terminar na Guerra Fria e sim iria ser contínuo até os dias atuais, como está, infelizmente, até hoje na vida real, fora dessa teoria aqui também. Beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar. E comentem aí o que vocês acharam dessa teoria, comentem o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Não se esqueçam, né, de curtir, compartilhar, se inscrever. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Me siga nas minhas redes sociais, estão todas aqui na descrição. E quem puder ver as últimas 5 teorias, tanto no card quanto na descrição, eu agradeço também, beleza? E passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, como a pessoa se identifica, beleza? Enfim, falou e fui!